Mais um Pensando no Mundo do Trabalho começando. Na verdade, esse é o primeiro Pensando no Mundo do Trabalho de 2022 e nós trouxemos o tema então adicionais. Quais seriam aqueles adicionais que a CLT ela traz quando tem que remunerar o funcionário em detrimento da atividade que ele exerce? Os adicionais, eles não possuem natureza indenizatória, eles são parcelas contraprestativas. Eles pagam, na verdade, um plus em virtude do desconforto, ou do desgaste, ou do risco vivenciado. Então, ele é um pouco diferenciado. Ainda também da responsabilidade, sobre encargos superiores recebidos, do exercício cumulativo de funções, entre outras coisas. Então, os adicionais eles estão atrelados a isso. Logo, ele é uma parcela nitidamente salarial. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje sobre adicionais. Adicionais de hora extra, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de insalubridade e também de periculosidade. Horas extras. Um dos adicionais muito importantes aí é a chamada hora extra, que é relacionada ao trabalho extraordinário. Toda vez que o trabalhador não consegue terminar a demanda, terminar aquela atividade durante a sua jornada de trabalho normal, e ele tem que estender um pouco. A hora extra ela é muitíssimo conhecida. Tem empresas que trabalham de maneiras diferentes, banco de horas, por exemplo, mas as empresas que ainda trabalham com a modalidade da hora extra, ela funciona da seguinte maneira. Isso está disposto lá no artigo 59, da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, trabalhistas, que diz que as horas que excedem a jornada normal de trabalho será considerada como hora extraordinária e deve ser remunerada com acréscimo de no mínimo 50% com relação a uma hora normal de trabalho desse funcionário. A gente encontra essa referência lá no artigo 7º ainda, da Constituição Federal de 88. Se não houver acordo escrito ou norma ou mesmo outra necessidade imperiosa, isso vai estar no artigo 61. Claro que a CLT ela vai estar falando que o mínimo é 50% da hora trabalhada. As normas, a convenção coletiva, as normas coletivas, os acordos, CCTs e os acordos, eles podem trazer algo mais benéfico, algo melhor. E é o que geralmente acontece. Então, tem horas que vale 50, 55, 60, 70, 80, até 100%. E sempre aplica-se o mais benéfico no caso dos trabalhadores. Sempre mais benéfico conforme diz a legislação para a aplicação das horas extras. O empregado ainda ele nunca é obrigado a prestar serviço extraordinário. As pessoas às vezes perguntam. Não, ele geralmente pratica quando a empresa solicita, quando existe a demanda e ele consegue fazer também. Isso é importante. Quantas horas um trabalhador pode fazer de hora extra no Brasil? Até 2 horas extras por dia, ou seja, até 2 horas a mais do que aquilo que ele já pratica. Não pode exceder isso. O valor dessas horas extras, ela integra aviso prévio indenizado quando a pessoa está saindo e também tem reflexos com relação à DSR, que é o descanso semanal remunerado sobre esse adicional. Então, sempre que ele tiver uma remuneração a mais por conta dessas horas extras, vai também ter reflexos na DSR. Outro adicional muitíssimo conhecido e até questionado e perguntado pelas pessoas é o adicional noturno. O adicional noturno é para quem trabalha, como já diz a palavra, à noite. E às vezes as pessoas confundem isso. Por quê? Porque às vezes o trabalhador trabalhou um certo tempo à noite e foi transferido para o outro horário. Por exemplo, o primeiro, segundo, terceiro turno existe na empresa, ele trabalhava no terceiro, recebeu o adicional noturno e foi para o primeiro. Ele deixa de receber esse adicional, por quê? Porque o adicional noturno, ele compreende todo aquele trabalho que é executado entre 22 horas de um dia até as 5 horas do outro dia, ou seja, o período à noite. E nesse período a remuneração ela também tem um acréscimo, então ele tem esse adicional de no mínimo 20%. Isso aí é o que diz CLT. Como eu falei anteriormente, conforme convenção coletiva, conforme acordo coletivo de categoria, o que pode acontecer? Pode ser alguma coisa mais benéfica. Eu sei de empresas que não pagam 20%, pagam 25%, 30%,
40%, então a remuneração fica muito atrativa mesmo, e as pessoas até se sujeitam a trabalhar à noite. Trabalhar à noite é penoso, é cansativo, né? Até porque a noite foi feita para descansar, para dormir, mas tem os trabalhadores que encaram essa jornada aí em várias profissões, não só vigilância, não só segurança, mas também indústrias e outros ramos, e eles acabam trabalhando. O mínimo é 20% calculado sobre a hora normal diurna desse trabalhador, que acaba sendo uma ficção, e ele acaba recebendo em cima do salário dele, que é muito importante. A hora noturna também, ela não compreende 60 minutos, ela é menor do que a hora diurna. Então a gente sabe que uma hora normal de trabalho é 60 minutos, porém, para ser computado o adicional noturno, é considerado 52 minutos e 30 segundos, uma hora noturna. Outro adicional é o adicional de transferência. Ele funciona assim: considera-se, no caso da necessidade de serviço, ou seja, necessidade de empresas da mesma região, o empregador ele pode transferir o empregado para outra localidade diferente daquela onde ele foi contratado, quando existe um grupo comercial. Nesse caso, o empregador não está sujeito a pagar o chamado adicional de transferência, né? Qual seria esse adicional? 25%, né? Referente ao salário. Então, nesses casos, ele não está, né, obrigado a pagar. Às vezes as pessoas confundem. A lei ela considera que a transferência de local de trabalho ela implica no caso de uma mudança necessária de domicílio do empregado. Aí sim, aquelas mudanças onde ele tem que vai se mudar de cidade, vai trabalhar em outra unidade da empresa, em outra cidade, e vai ter que mudar, claro, toda a sua vida, toda a sua estrutura. Toda a família às vezes acompanha esse trabalhador. Aí sim, a empresa ela acaba tendo que pagar esse chamado adicional de transferência pelo período que ele estiver trabalhando lá nessa nova oportunidade, ou cobrindo algum tipo de demanda, né? Às vezes está tirando férias, às vezes é por um projeto. Então, nesse período que ele estiver ausente da unidade de contrato, trabalhando em outra unidade, considerando mudança, considerando domicílio, aí sim, ele vai ter direito ao chamado adicional de transferência, que vai estar ali em cima dos 25% do salário dele. Isso acontece muito também para cargos de confiança, para cargos de gestão, para projetos novos, né? E é muito importante atentar quando acontece esse tipo de situação. Um dos adicionais mais comuns que a gente conhece é o adicional de periculosidade. Esse adicional ele é devido aos trabalhadores que atuam em condições ambientais que oferecem riscos à sua vida. Como quem trabalha com produtos inflamáveis. É extremamente perigoso e importante ter todos os cuidados, além, é claro, desse adicional que vai fazer parte da remuneração do trabalhador. Alta tensão, quem trabalha com alta tensão, trabalha em altura, riscos radioativos, entre outros. Então, esse é um adicional muito importante aí, né? Até para, não para premiar, né? Como se fosse uma contrapartida daquele risco que ele está exposto, por assim dizer. Esse adicional, ele incide sobre o salário base. Ele é um pouco diferente do adicional de insalubridade, que nós vamos falar na sequência, né? Que tem também periculosidade e insalubridade. Às vezes as pessoas perguntam, tem até profissões que incidem os dois, né? Mas geralmente ele recebe os dois? Geralmente não, né? Geralmente ele recebe aquele que for o mais benéfico. A sua percentagem, ela que é paga ao trabalhador, quando a gente fala de adicional de periculosidade, ele é de 30% sobre o salário base. E o adicional de insalubridade, que nós demos uma pinceladinha aqui, ele é pago para aquelas atividades exercidas em ambiente insalubre, né? Não dá para confundir, às vezes a pessoa acha que é insalubre, geralmente tem um estudo, tem um laudo, a segurança do trabalho já mapeou a atividade. Geralmente essas atividades insalubres envolvem temperaturas altas, muito altas ou baixas, né? Câmeras frigoríficas, entre outros, caldeiras,
né? Também riscos de doenças provocadas por produtos químicos, quem manipula esse tipo de produto também, riscos biológicos, ruídos, umidade, riscos também com relação à poeira mineral, entre outros. Então, é um adicional muito importante aí para quem exerce funções nestas condições. Esse adicional ele pode ser de risco baixo, médio ou alto. Também tem essa classificação, cuja definição ela é feita por um perito designado pelo Ministério do Trabalho. Então tem tabelas, tem grau de risco que a empresa está inserida, tem todo um estudo em cima disso até para determinar esses percentuais. Os percentuais então de adicionais de insalubridade geralmente variam entre 10, 20 e 40%. E o pagamento ele incide apenas sobre o salário mínimo ou ainda sobre o piso da categoria. Depende então do que? Da convenção, de novo aí. Existe uma base, existe uma referência da CLT, mas a convenção coletiva, o acordo coletivo de cada categoria, ele tem um peso maior e mais benéfico também. Tudo que for mais benéfico para o trabalhador é aquilo que geralmente é aplicado. Esse então é o adicional de insalubridade. Então, este foi o pensando aí do mundo do trabalho referente aos adicionais que a CLT ela nos traz aí. Se você tem dúvida, se você ficou com algum tipo de dúvida aí ainda sobre esses adicionais, escreve nos comentários aí, tira suas dúvidas, coloca aí que nós vamos responder aí as questões conforme elas aparecerem. Sempre eu considero um tema interessante, um tema importante até para a gente ter essa ciência. As pessoas questionam geralmente, puxa, a atividade que eu exerço tem ou não tem? Geralmente existe um documento chamado PPRA, né? Junto dele, na verdade ele é junto PPRA e PCMSO, que a segurança do trabalho disponibiliza para as empresas. Isso aí quase não é uma coisa obrigatória para que ela veja primeiro o grau de risco que a empresa está, se é que tem, se todas têm um grau de risco mais incisivo, maior ou menor, mas acaba tendo um tipo de grau de risco. E quais são as tratativas para aquilo. E em algumas situações vai aparecer os riscos. Aparecendo os riscos, se tiver algum tipo de adicional que é devido para o trabalhador quando ele exerce a determinada função. Então é muito interessante, é muito importante a gente ter a ciência de todas essas coisas. Por isso, pensando, trouxe mais esse material aqui para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforço a informação, se ficou dúvidas, coloca ali embaixo e a gente vai conversar com vocês um pouquinho mais. Agradeço a atenção, o carinho de todos, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.